quarto princípio do SCI é o princípio de comunicações integradas, no qual uma série de ações planejadas devem ser distribuídas através de uma rede tática, uma rede de comunicação, uma rede administrativa, uma rede de suporte médico, também uma rede terra-ar, que é o contato com as equipes aéreas, né? E uma rede ar-ar também, o contato entre as equipes de suporte aéreo. Esse sistema todo visa concluir e utilizar todos os recursos disponíveis, concluir o atendimento e realizar todo o recurso disponível para atender aquela ocorrência. Um quarto princípio, então, ficou como comunicações integradas. O quinto princípio do SCI é o plano de ação. Esse plano de ação deve ser feito pelo comandante, pelo comando geral, e ele deve determinar ações específicas, o plano de ação com objetivos, estratégias e táticas para essa ocorrência. No primeiro momento, há uma ação reativa, ou seja, a primeira pessoa que chega e assume o comando daquela ocorrência, ele deve fazer um briefing verbal com a sua equipe, determinar, a princípio pode ser verbal, determinando as funções, os objetivos e a forma que vai ocorrer aquele atendimento. Posteriormente, a uma segunda etapa da ocorrência se torna uma ação proativa, no qual esses objetivos devem estar claros e feito um planejamento por escrito, guiado pelo comando geral. O sexto princípio trata da cadeia de comando, ou seja, cada pessoa tem uma designação de função e ela deve se reportar a um supervisor, coordenador, staff ou um líder. Cada pessoa vai se reportar somente ao seu chefe direto, para não haver duplicidade de informações, para não haver confusão na comunicação dos setores. Então, evoluindo nossos princípios, vamos lá mais à frente, vamos para o sétimo princípio do SCI, que é um comando unificado. Cada instituição atuante naquele sinistro, ela deve se reportar a um líder operacional. É uma ocorrência que exige conjunto. Geralmente essas ocorrências nas quais se aplica a metodologia do SCI, você tem uma rede integrada de instituições atuando em prol daquela ação, seja SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária, etc. Mas há um comando unificado, ou seja, há um líder situacional que vai integrar toda aquela equipe atuante. O oitavo princípio é o manejo integral dos recursos. Independente de onde veio os recursos, qual instituição forneceu o recurso, a partir do momento que eles foram disponibilizados, esses recursos passam a ser do sistema, da ocorrência e não de uma instituição específica. É preciso também avaliar a viabilidade desses recursos. Algumas situações podem, então não é apenas ter os recursos, mas eu tenho que classificar quanto à viabilidade desses recursos, seja ele disponível, indisponível, designado. Então, estamos caminhando agora para o nono princípio do SCI, que são as instalações padronizadas. Esse princípio ele vai orientar de forma de como vai ser estruturado fisicamente na cena, na ocorrência, cada posto operacional e cada função. Então, nós temos um posto de comando que ele precisa estar localizado de modo visível, num local seguro, onde eu possa ampliar essa rede de comando de acordo com o sinistro. Então, esse posto de comando ele precisa ser num lugar flexível, onde eu possa ampliar meu posto.
E é de lá de onde surgem todas as determinações, as ordens e os planejamentos. Outro posto físico no local da cena é o local onde a área de concentração de vítimas, é onde aquelas vítimas vão ser primeiro triadas pelo método START, que posteriormente vai ser abordado também com vocês num módulo à parte. Na área de concentração de vítimas também é feito a estabilização, a assistência às vítimas e onde elas vão aguardar o transporte para o hospital terciário, onde elas vão seguir o fluxo do atendimento. Outro ponto físico a ser lembrado é uma base de apoio, onde podem ficar os outros setores de logística, de comunicação e as funções logísticas primárias. Outro local é o heliponto, e o helibase é onde ficam estacionadas as aeronaves, onde é feita a manutenção dessas aeronaves. E a gente não pode esquecer também de um local onde fica o acampamento. Dependendo do tempo daquele sinistro, daquela ocorrência, é preciso fazer um acampamento para que o grupo operacional tenha acesso ao descanso, ao repouso, ao banho, né, e às refeições. Então, esse é o acampamento. Outro local é a área de espera, é onde ficam onde são recebidos e armazenados os recursos disponíveis, insumos, materiais de uso para aquela ocorrência, certo? Então, a gente abordou aqui os pontos dos princípios, 9 princípios do SCI. E a gente vem a concluir, então, que a voz de comando precisa ser bem clara, bem definida, precisa ser um profissional que tenha um bom controle emocional, porque é a partir dele que vai determinar todas as ações de modo organizado, estrategicamente organizada e planejada. O comando geral também tem um objetivo, aliás, uma função de manter a proteção aos profissionais de saúde durante todo aquele atendimento. A segurança não é apenas para as vítimas, mas também para a equipe. Então, essa é uma obrigação de quem está no comando do incidente, o comandante do incidente. Eles precisam estar de modo com equilíbrio emocional e de modo em sintonia com cada setor, seja ele administrativo, logístico, de recursos financeiros e também o grupo operacional. Então, é importante esse controle emocional daquelas pessoas que estão à frente no comando. A primeira pessoa operacional que chega na cena tem uma função importante. Ela tem algumas avaliações primordiais para que possa ser iniciado o trabalho de assistência e serem acionados recursos posteriores. Ela assume o ponto de comando daquele incidente e ela faz uma análise daquele cenário, trazendo pontos como qual a natureza do desastre, qual o tamanho daquela área, qual a possibilidade de lesões encontradas e como pode evoluir esse incidente e como eu posso usar estratégias e recursos para atender essa demanda. Então, ela já avalia, já faz essa análise, esse início de ação é designado através do comando dessa pessoa. E ela pode utilizar um manual impresso, mesmo se chama tarjeta de campo, no qual tem esses pontos importantes a serem avaliados. Ela, ao mesmo tempo que já vai designando, solicitando esses recursos, ela também já observa na estrutura física do local, o local onde ela vai colocar o real posto do comando e a área de concentração de vítimas, para que essa assistência já comece a acontecer. Então, tarjeta de campo é uma ferramenta que o comandante do incidente pode utilizar de modo inicial. Outra ferramenta, outro formulário a ser utilizado são as fichas
por cores que vão ser colocados nos pacientes, nas vítimas, classificados por cores através da sua gravidade. Esse é o método START, que vai ser abordado posteriormente no módulo à parte. Em relação à duração operacional do sistema comando incidente, quanto tempo eu vou utilizar os meus recursos e durar essa ação toda. Então, a duração vai depender da quantidade de recursos disponíveis, de ter cumprido os meus objetivos lançados no meu plano de ação inicial, vai depender ainda das considerações ambientais que eu estou observando e na evolução desse incidente. Também depende da participação de apoio. Então, quanto mais apoio, mais suporte eu posso ter até o cumprimento de todos os meus objetivos. Quais os passos que eu tinha que alcançar lá na minha estratégia inicial. Então, aqui eu vou poder concluir o meu trabalho e saber o tempo de ação quando tiver finalizado tudo que eu previa. Então, esse é o período operacional.